Olá, começa mais um Café com a Autoridade, o programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. Hoje o programa tem a grata satisfação de receber em nossos estúdios o professor Candal. Ele trata de assuntos religiosos da prefeitura. Como é isso? Assessor do prefeito, assuntos religiosos, acho que poucos sabiam que existe uma tratativa dessa na prefeitura. Tudo bem, Candal? Tudo bem, Amaral, grande amigo nosso. Um abraço a todos os telespectadores da TV Osasco. É uma assessoria que o prefeito criou em seu primeiro ano de mandato, no ano passado, onde nós temos uma assessoria católica, que no caso sou eu que estou à frente desses trabalhos, e tem também o Silvio que trabalha com os evangélicos. São áreas tratadas específicas. Né? O prefeito achou de melhor colocar pessoas para criar esse diálogo entre o executivo e o clero, né? No caso nosso da Igreja Católica. Candal, isso é um tanto quanto inusitado. É sabido que a prefeitura cuida do legislativo, aliás, do executivo, a Câmara do Legislativo, mas assuntos religiosos bastante interessantes, uma vez que sabe que se olha para a saúde, educação, religião. Isso é novo ou sempre teve isto? Se tentou, né, em algumas situações, né? Mas agora, pelo fato do prefeito também ser cristão, ele vê essa necessidade de estar bem próximo da igreja, né, tanto a católica, a evangélica e as demais denominações da cidade, porque o diálogo fica mais próximo, né? Então nós temos um elo bem próximo que são esses assessores. E aí ele vê a necessidade na questão, por exemplo, o prefeito, no nosso caso católico, ele tem visitado as paróquias, tem recebido no seu gabinete os padres, já foi visitá-lo para dar bênção, inclusive para todos os secretários, o nosso bispo da Diocese, Dom Ercílio Turco, o Monsenhor, os coordenadores da região. Né? Então, essa aproximação cria um diálogo muito bom para a cidade de Osasco, porque os padres trazem as demandas para a cidade, o prefeito vai concluindo isso com o seu secretariado, com os seus projetos, e aí a cidade só tem a ganhar, né, com esse diálogo. Mas na prática, que ações seriam? É questão de, para se fazer uma procissão, tem que haver interdição de rua, a acessibilidade, a prefeitura vai ajudar a acessibilidade das pessoas com problemas para a igreja? Assim, na prática, para que serve? É uma troca de informações. Por exemplo, a Igreja Católica é forte no assunto social. Tá. A prefeitura tem também sua secretaria. E a gente está tentando juntar esses dois projetos, né, entre a igreja e a promoção social, por exemplo, e fazer um trabalho em conjunto. Outra coisa importante dizer também, Amaral, não é favorecimento de igreja, não é isso. Mas é uma aproximação na questão de, por exemplo, às vezes tem padres que nunca visitaram uma autoridade da cidade. Né? E às vezes, por exemplo, acontece alguma coisa na cidade, ele pode ter essa condição de conversar com o prefeito e dizer: prefeito, é o seguinte, eu quero falar, eu sou também formador de opinião, eu quero saber o seguinte, qual é o assunto que está acontecendo na cidade, o senhor pode me explicar? Ou algum secretário pode me explicar? Essa aproximação é sadia, é importante para a cidade. Tem outros assuntos, por exemplo, eventos também que é importante, eventos grandes da Igreja Católica, que aí tem todo o suporte também da prefeitura, a aproximação também é nesse sentido. Outro sentido importante é, por exemplo, na liberação, porque assim, tem o direito de ir e vir das pessoas. Então, por exemplo, no caso da Igreja Católica, que faz algumas procissões, elas automaticamente utilizam os espaços públicos, vias públicas, praças, enfim. E aí, qual que é o sentido? A gente ter esse conhecimento e, junto com as secretarias, ajudar a igreja e não atrapalhar o munícipe. Né? Então, entre outras coisas que é importante para a cidade de Osasco, que não atrapalhe nem a evangelização e não atrapalhe também o executivo. Eu me lembro a procissão de Santo Antônio, que é um dos dias religiosos mais fervorosos aqui da nossa região. Que é um feriado da cidade. Né? Uma mobilidade muito grande de pessoas, realmente um fluxo, o trânsito, e as pessoas bastante, não vou nem dizer compreensíveis, mas alegres pela manifestação religiosa. Foi um evento bastante grande. E agora nos aproximamos daí da Paixão de Cristo e da Páscoa. Tem algum evento programado para esses dias? Todas as paróquias da cidade de Osasco, aliás, todas as igrejas do mundo inteiro festejam a Semana Santa, né? Até o domingo, que é o de Páscoa, é a ressurreição de Cristo. Todos esses, começa na quarta, depois quinta, sexta da Paixão, sábado de Aleluia, domingo
Aliás, começamos agora, no Domingo de Ramos, e toda uma semana de reflexões até que se alcance a ressurreição de Cristo, que é no domingo. E aí, paralelo a isso, todas as paróquias fazem as suas manifestações. Vou dar um exemplo aqui, a Helena Maria, que faz um grande teatro ao ar livre da Paixão de Cristo. A prefeitura, pelo segundo, terceiro ano, já vai estar dando as estruturas para que se faça lá. Temos um exemplo também agora, né, do dia 18, de Missa de Ramos, ali na Irante Sanazar, vão ter 3 paróquias que vão se unir para fazer também todo esse trajeto, essa procissão. Então, assim, a cidade, toda a paróquia, todas as igrejas católicas, nessa semana, principalmente de reflexão, da Semana Santa, todos os dias vão ter eventos. A encenação da Paixão de Cristo, gostaria de um pouco mais de detalhes. Vai acontecer em que dia? Vai ser na sexta-feira? Na sexta mesmo, né? Na sexta-feira, a entrada livre, aliás, deve ser céu aberto. Para quem conhece o Helena Maria, né, é na Igreja Nossa Senhora Aparecida, que fica bem no alto, e do lado parece que já tem um cenário natural ali, né, que tem umas montanhas, montanhas não, digo uns barranquinhos, né, mas que é feito ali a encenação, fica muito bonito. O ano passado teve a presença de mais ou menos 8.000 pessoas. Ficou totalmente, o bairro ficou todo mundo assistindo, alguns nas suas casas, que também dá para ver, mas a grande maioria ali na avenida. Então, assim, é feito lá na Helena Maria, com estrutura da Prefeitura Municipal de Osasco, com esse diálogo do Executivo, com a assessoria católica, com os padres. E a partir de que horário? Lá, se eu não me engano, porque assim, eu não vi preparado na questão de horário, mas eu acho que é às 18, às 18 horas. Então fica aí o convite para você que gosta de acompanhar um belo trabalho artístico, teatral, e para relembrarmos, né? Porque acho que na data cristã, por que não dizer que é a data mais importante? Tão importante, ou talvez até mais, do que o próprio Natal, onde Jesus Cristo se propôs a vir entre nós, mas o fato realmente marcante é a sua ressurreição, que acontece no domingo de Páscoa, e não é só ovo de chocolate e coelhinhos, né? Que a gente se perde muito por esses artifícios comerciais. E fica aqui, então, a dica para você poder estar indo acompanhar esta encenação da Paixão de Cristo. É no Helena Maria, tá? Só lembrando que é no ponto final do Helena Maria. No Helena Maria. Isso. Candal, e as outras atividades? Você tem uma proximidade muito grande com os padres, com o Monsenhor Claudemir, vocês estão sempre dialogando e discutindo que assuntos? Tem alguns assuntos, assim, particularidades da igreja, no sentido de alguns documentos, né? Agora, por exemplo, devido àquele acidente que ocorreu no Rio Grande do Sul, né? Naquela danceteria, se não me engano, Kiss, né? Está com 1 ano e meio, mais ou menos. O prefeito, ele começou a se preocupar também, já se preocupava, mas agora mais ainda. E aí foi esse pedido, que a questão do alvará dos bombeiros, que na cidade você não pode ter liberação de nada sem ter o alvará do bombeiro, sem ter a planta, enfim. As igrejas católicas estão todas se adaptando a isso. E aí precisa ter uma pessoa ali, um elo rápido, para que as igrejas possam pegar esses documentos e, de fato, ter a elaboração rápida, porque a igreja não pode fechar. Então, só para entender, em função do acidente que houve numa danceteria, por conta da infraestrutura não estar adequada a uma grande concentração de pessoas, não tem nada a ver com a igreja, o motivo, mas a grande concentração de pessoas também. Então, começou a se inspecionar mais questão de saídas, de mangueiras de incêndio, de extintores, uma preocupação que, infelizmente, há males que vêm para o bem, se é que pode dizer que houve algum bem na tragédia de Santa Catarina, mas pelo menos o alerta, ele transcendeu as danceterias, chegou até as igrejas e vocês tratam desses assuntos. Isso, e assim, uma sensibilidade do prefeito, né? Que o prefeito que pediu para que a gente pudesse criar esse elo de adaptação. Foi muito importante. Hoje, por exemplo, você participou das missas da catedral, você pode perceber que já teve algumas modificações estruturais nas laterais, enfim, a torre, por exemplo, teve que sofrer algumas modificações para se adaptar às questões dos bombeiros. Então, esse tipo de no geral, na verdade, né? Mas tem uns mais específicos que necessitam um pouco mais de cuidado, que a gente está lá para isso também. Mas, João Candal, hoje, assessor do prefeito em assuntos religiosos, o que te trouxe até aqui? Qual a sua trajetória? Você é nascido em Osasco? Sou, inclusive, eu até brinquei com o prefeito, né, que onde eu nasci hoje é uma biblioteca, porque tinha o antigo hospital infantil ali, né? Tinha um pronto-socorro infantil.
bem na Marechal Rondon, pertinho daqui da TV Osasco. É verdade, ao lado da delegacia. Exato. A delegacia permanece, mas antigamente o Hospital Central era ali onde hoje é a biblioteca. Era um pronto-socorro. Verdade. Aí em frente tinha a Caema, antiga Faz Caema. tempo em Candal. Muito, né? Só fazem 43 anos, só isso. 43 anos. E do lado tinha o IML, então é tudo ali, tudo concentrado ali. E aí eu tive a felicidade da minha mãe, né, que faleceu, mas eu tive a felicidade de nascer bem no centro. Então eu sou osasquense nato, nasci ali. Né? Estudei nas escolas Nilton Espírito Santo Aires, o José Liberati, que é aqui do centro, deputado Guilherme. Fiz 12 cursos no Senai aqui, da Nadir Figueiredo. Né? E depois fui me aperfeiçoando aí nas questões públicas. E professor, de que área? Matemática, especificamente música. Não estou lecionando devido aos trabalhos que tenho feito na Prefeitura de Osasco, né, com o prefeito. E também agora, diretor do Conseg, tem uma associação que a gente trabalha com crianças carentes também. E tocando na igreja. A pergunta que não quer calar, qual instrumento você executa? Olha, teclado, violão, bateria, eu até brinco, né? Apito, campainha. É bem diversificado. Eu tenho licenciatura, né? Então a gente consegue lecionar vários instrumentos. Ah, que bacana. Eu acho muito bonito e interessante. Acho que poucos têm a sensibilidade que a matemática e a música são muito simétricas. Sim. A música, ela é muito exata. Exato. Ela é uma ciência exata. Os tons, as afinações, as entonações, elas têm uma precisão. Mexe muito com matemática, né? Tempos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. E as próprias afinações, a proporção entre o dó e o ré é exatamente igual e proporcional à próxima nota. Então é muito interessante saber que apesar de todo esse dom artístico, você ouviu o chamado de Deus e conseguiu mesclar isto, não vou dizer política, mas com a parte social da coisa, porque você não faz política, né, Candal? A gente procura ajudar o próximo, né? Você falou de religião, sou católico praticante, e o meu fato de estar no meio público foi exatamente por causa do o padre Nelson, que você conhece, e ele que me incentivou, baseados em cima da doutrina social da Igreja Católica, né? Que pede muito, né, a centésimos anos do Papa João Paulo II, que vai ser beatificado agora, neste ano, que pede para que as pessoas de bem, as pessoas da igreja estejam nesse meio também, para trazer o bem também para esse meio da política. Não basta só ficar criticando, o que não é verdade, que todos têm aquela sensação de que político é tudo canalha, cafajeste não. Existem algumas ações que realmente contrariam alguns, mas eu particularmente posso dizer que não é regra, é exceção, alguns poucos, e eu não estou aqui fazendo a analogia nem associação a exatamente ninguém, mas pelos ditos populares de que político é tudo não presta, se todos pensarem assim, não se envolverem, como você o faz, como eu, modéstia à parte, também tento fazer, que é trazer um pouco de bom senso a um meio tão criticado. Candal, vou pedir licença, vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida.
A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. Seu Barbeiro! No trânsito, não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. De volta com o Café com a Autoridade, hoje batendo um papo com o professor Kandal, que trata de assuntos religiosos da Igreja Católica junto à Prefeitura e também diretor do CONSEG. Bastante atividade, né, professor? É gostoso isso, né, Amaral? Quando você percebe que as pessoas têm confiança no seu trabalho e vão lhe dando mais. Uhum. Significa que nós temos capacidade para alcançar ou pelo menos para ajudar. Uhum. E eu sou desse propósito. Se eu não posso ajudar também, eu fico na minha posição. Recebi o presidente do CONSEG Região Sul, porque aqui na cidade são 5 CONSEGs, e o próprio presidente me fez esse pedido, né? Se eu pudesse... Kandal, você pode me ajudar aí no grupo que nós temos aí do CONSEG, Conselho de Segurança? Claro, se é para ajudar o povo, eu estou junto. E interessante assim, a primeira impressão, assuntos religiosos... Aquela paz, aquela musiquinha de Enya do fundo, e consegue já a tropa de elite, as coisas que vêm na cabeça. Nem tanto um e nem tanto o outro, mas tem uma certa separação de tratativas, ou você consegue olhar tudo como um lado social e é tudo harmonioso? Partindo para o lado religioso. Amar ao próximo como a ti mesmo. É isso. A gente busca em todos os lugares que nós vamos estar, que nós possamos fazer a diferença para o lado do bem. Eu sempre bato isso, já dei algumas entrevistas para você e sempre bato na mesma tecla, Amaral, valores. Sim. Nós precisamos resgatar o mais rápido possível os valores que eu, com certeza, você e toda a sua equipe tem e teve na sua infância, adolescência e adquiriu isso na escola. A minha preocupação é exatamente isso. Se eu tenho esse valor para passar, e é pouco ainda, nós precisamos de muito mais gente, então eu estou fazendo a minha parte. Precisamos recrutar mais pessoas que se interessam em fazer o bem, que se interessam em voltar àqueles valores, né? Aquelas coisas bem simples, mas de grande valia para o nosso futuro, nosso presente, que é pedir bênçãos para o pai, para a mãe, não é velho, e aí meu, não, são pais, ele merece todo o nosso respeito. É verdade. Né? Entre outras coisas, né? Não consegue um pouquinho mais aprofundado, né? É uma pena que com o advento da internet, da tecnologia, realmente os costumes mudaram e arrastam os valores, arrastam as boas práticas. Eu peço bênção para minha mãe. Eu até hoje. Eu peço bênção para um padre, eu peço porque, poxa vida, que coisa mais gostosa você ser abençoado. Bença, padre, Deus te abençoe, Amaral. Puxa vida, eu acho isso assim, pode parecer careta, mas eu me sinto muito bem e eu me sinto realmente abençoado. Mas, Kandal, falando mais um pouquinho sobre o CONSEG, é o Conselho de Segurança. Sim. Ele faz um papel de interface entre comunidade e órgãos públicos policiais? O que ele seria? O papel principal é o diálogo entre os órgãos da polícia e a população. No nosso caso da região sul, eu falo mais por lá, porque eu participo mais lá, né? A gente faz as reuniões nas escolas, geralmente nas escolas estaduais. A gente pede para que a diretora esteja presente, e geralmente sempre estão os diretores,
a coordenadora pedagógica, geralmente, e sempre a diretora escolhe alguns alunos que estão ali para representar e passar para o grupo que foi discutido. E é toda a população ao redor. A participação é do presidente do CONSEG, o diretor do CONSEG, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal de Osasco. E, geralmente, eu vou falar para você, eu fiquei muito feliz em saber que o CONSEG não é só nome, é resultado. Uhum. E nessas reuniões vocês tratam de assuntos iminentes e preventivos também? Principalmente os preventivos, né? Vou dar um exemplo rápido aqui. No Gambarini, lá do Conjunto dos Metalúrgicos, tinha ali os 2 jovens que chegavam de moto e geralmente roubavam as crianças que entravam e saíam, que eles sabiam os horários, tudo certinho. Uhum. E aí, devido ao CONSEG, as crianças sentiram mais segurança em dizer para o tenente da PM, pelo qual eu mando todo um abraço e obrigado pela sua participação, tenente, é muito importante isso. Feito o quê? Ele começou a mapear qual é o horário, como que eles se vestiam e tal. E aí conseguiram pegar esses meninos. Então, as crianças se sentiram menos inseguras. Exato. Tipo, se eu falar, no primeiro momento, se eu falar, além de não resolver, eu posso ser retalhado, eu posso ser, amanhã ou depois, complicar mais a minha situação. E com a presença do CONSEG, eles se sentiram no direito e dever de resolver essa situação. Que bacana. E nessa última, por exemplo, Amaral, foi muito interessante, uma menininha de 16 anos. Ela começou a falar, todo mundo se silenciou. Por quê? Porque a gente viu um grau tão grande de preocupação e ela se expressava tão bem. E foi até convidada para fazer parte também do CONSEG. Porque ela fala a linguagem dos jovens, né? Então, isso aí também é importante, né? A gente trazer pessoas que se preocupam e estejam conosco nessa luta que é árdua, né? O que eu acho bacana no seu trabalho é a oportunidade que a vida lhe proporcionou. Não é um padre, mas é um evangelizador. Com certeza. E tem o gosto de levar a palavra. E, de repente, quando você mistura 2 frentes de trabalho e você consegue mesclar isso, num bate-papo informal, falar de segurança e num bate-papo de segurança, falar de Deus deve ser bastante gratificante, né? Gratificante, porque assim, é o nosso papel aqui na Terra, né? Quisera que todos tivessem essa compreensão de saber que nós estamos aqui para fazer o bem. Sim. Não tem outro motivo, né? E, como você falou, é tão gostoso, né, pedir a bênção. É gostoso também você fazer o bem para o próximo. Né? Experimente você fazer alguma coisa de bom para a pessoa, para você ver como fica o seu dia. O seu dia é maravilhoso, né? Recentemente eu recebi uma notícia, desculpa fugir um pouco, mas o assunto continua nos valores. Deve estar na internet, inclusive, uma pessoa que achou um dinheiro no chão. Com a conta? Com uma conta. E foi liquidou a conta? Não é? Você viu isso também? Né? Sim. Então, assim, não é valores? Sim. Né? Se fosse uma outra pessoa, pegaria, não, tranquilo, rasgava a conta. Não, ele se sentiu na obrigação de falar assim, não, se eu vi, é eu que tenho que realizar. Então ele foi lá, pagou a conta, pôs na internet, olha, sua conta está paga, o troco está aqui, vem buscar. E com certeza o retorno dele foi muito maior do que o valor em espécie que ele ali encontrou. Ele teve a alma dignificada, ele teve, e agora está sendo aí ovacionado na internet, comentado na internet. Pelo mundo inteiro, né? E realmente a gente precisa evidenciar os valores, né, Candal? Porque é muito comum se falar muito dos maus atos, dos crimes hediondos, disso, aquilo, e como se isso tudo fosse normal, e não é para ser. Essa atitude de um rapaz que achou conta e valor foi pago, isso tinha que ser atos normais, atos contínuos. Não deveriam ser uma coisa nossa, não deveria ser mais um. Mas eu também faria, deveria ser a tratativa comum, né? Mas acho que realmente o dom que você tem, e agradeço o fato de estar aqui e levando até você que nos assiste aqui a necessidade de resgatarmos os valores, né? A gente pegando aí os nossos pais, que eram mais de interior, mas, nossa, como a tratativa era diferente, Candal. O pai olhava, a gente já entendia. Hoje, para você falar um não para um filho, é uma ladainha, uma conversa. Eu acho que a gente também colaborou para que isso acontecesse, mas acho que dá para resgatar um pouco, né? Dá. Basta você ter uma coisa chamada punho forte, né? A criança está reclamando, não. Quem manda aqui sou eu. Sim, tem que partir desse princípio, né? Você está aqui sobre a minha tutela, a minha curatela, nós estamos aqui.
Nós precisamos entender que quem manda aqui, quem é o chefe da casa é o pai, a mãe contribui, o filho obedece. Essa é a escala hierárquica de qualquer lugar. Mas, convenientemente, as crianças... Aí, não, na hora de saber quem manda, nós temos que ser democráticos, pai. E olha que tem a Delegacia da Mulher, o Estatuto do Menor. Eu acho que nenhum filho teria a ousadia de falar uma coisa desta com o pai. Mas, de certa forma, isso enfraquece um pouco a autoridade, mas, como você disse, ela tem que ser pulso forte. E não necessariamente a correção como nos velhos tempos. Mas nós, como pais, temos realmente que saber aonde dosarmos e limitar. As crianças têm que ter limites, porque hoje não tem mais. E só passa valor quem tem. Exatamente. Então, nós temos. Nós precisamos passar. A palavra puxa, o exemplo arrasta, né? Exatamente. Então, está nas nossas mãos, né? Essas crianças que hoje estão aqui, vamos falar na cidade de Osasco, né? Aqueles que têm valores têm que aparecer mais do que aqueles que não têm. Você falou aí que aparecem muitas coisas ruins. De fato, infelizmente... É o que dá ibope. É o que dá ibope. E, assim, essas coisas atraem as crianças também, né? Exemplo, hoje, que nem falar, não, criança não pode trabalhar. Tá bom. O tráfico dá trabalho para eles. Então, assim, é umas coisas complicadas na nossa sociedade que a gente vai fazendo e nós mesmos estamos nos autodestruindo. A sociedade está conseguindo fazer, né? Recentemente, tem um padre aqui da cidade, Padre Zé Eduardo, está lá no congresso lá, né, do PNE lá, está lutando para que, pelo menos, alguns direitos sejam preservados. Não da Igreja Católica, mas do ser humano. Né? Então, isso vai virando uma bola de neve que... Mas eu tenho uma visão um pouco otimista. Eu tenho a sensação, Candal, que nós estamos melhorando. Há quem me critique e fala, Amaral, você está ficando louco, a coisa está degringolando, está cada vez pior. Eu acredito que a informação está muito rápida. Mas se nós olharmos para quem éramos no ano do descobrimento, 1500, e as falcatruas que houveram na coroa, claro, no tempo do Império, e depois na época da ditadura, isso bem mais recente, então eu acredito que nós estamos caminhando para um país melhor. Acho que eu brinco e digo que o Brasil será maravilhoso daqui a 150, 200 anos. Ah, mas não é para você? É para mim, sim, para os meus descendentes, para as gerações que me sucedem. Então, eu acredito que estamos evoluindo. Você está falando aí as coisas que vêm às claras, né? E eu me lembrei também das redes sociais que, assim, a gente criou um mau hábito, que é de ficar sempre criticando. A gente não consegue colocar coisas boas. As coisas más, né? Você entra no Facebook, inclusive eu compartilhei uma coisa muito interessante, que era assim, Muro das Lamentações, lá de Israel, e Muro das Lamentações no Brasil é o Facebook. Então, assim, as pessoas não conseguem transmitir coisas boas, elas ficam sempre naquela ladainha de, tem aquele desenho, ó céus, ó... Wall-E. Mas é isso, é isso que eu penso aí nessa questão de valores, lógico, estamos dando grandes passos, mas estamos um pouquinho longe porque as pessoas de bem ainda não se manifestaram. Isso é realmente uma coisa que precisamos tomar a consciência, e você que é do bem e olha pelo bem, se manifeste, participe, faça a sua parte, faça a diferença, acenda um fósforo na escuridão que vale muito mais do que maldizer a penumbra. Candal, nosso programa vai chegando ao final e eu deixo as câmeras ao seu dispor. Obrigado, Amaral. Obrigado pelo convite. A todos os telespectadores da TV Osasco, fico muito feliz em estar nessa casa novamente. O Amaral é um grande amigo meu, já estivemos juntos em muitas atividades. E um abraço a todos vocês e conto com vocês no dia 6 de julho, nós falamos do bem, vai ter um evento chamado Gente do Bem na Concha Acústica. Dia 6 de julho na Concha Acústica com Dunga. Então, é um show muito bacana da Igreja Católica, envolvendo todas as torcidas. Vai estar lá o Elano, eu acho que está no Flamengo, né? Vai estar o Falcão, do futebol de salão, vai estar o Vampeta, aqui da cidade de Osasco. Conto com vocês lá. É um evento artístico, um evento esportivo? Católico, um show de música vai envolver as torcidas. Ah, que bacana. Então, fica aí a dica cultural para você, dia 6 de junho. De julho. 6 de julho. Isso. Ali na Concha Acústica, perto da Avenida Nova Granada, ali, né? Isso, a Nova Granada fica embaixo, né? No Esporte Clube Corinthians. Perfeito. Falando de futebol. No SESI, lá em cima, na Concha Acústica. Tá aí a dica para você.
Café com Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana.